Bom dia, pessoal! Vamos pegar a nossa Bíblia, nossa régua, nossa caneta, para a gente ter intimidade com Deus. É bom sempre sublinhar o que nos chama atenção nas passagens, né? Então, em nome do Pai, do Filho e Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então, nós vamos ler a passagem hoje de Mateus 14. Vou chamar meu pai, que daí ele acompanha junto. Peraí. Bom dia! Posicionando aqui o bom dia, tudo bom? Tudo bom, obrigada por ter me acordado. Família Então, acorda cedo, né? pois é. Eu tô tomando uns remédios para fazer tudo. Não deu certo essa vez. Então, vamos ler Mateus 14, do 1 ao 12. Neste tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar da fama de Jesus. Disse então a seus oficiais: ele é João Batista, que foi ressuscitado dos mortos. É por isso que os milagres se realizaram nele. É que Herodes havia mandado prender João, acorrentá-lo e colocá-lo na cadeia. Isso por causa de Herodíades, esposa de seu irmão Filipe, pois João lhe dizia: não lhe é permitido tê-la como esposa. Herodes queria matá-lo, mas temia o povo que considerava João um profeta. Quando chegou o aniversário de Herodes, a filha de Herodíades dançou no meio deles e agradou a Herodes. Por isso, este prometeu, sob juramento, dar-lhe o que ela pedisse. E, atiçada por sua mãe, ela disse: dê-me aqui, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas por causa do juramento e dos convidados, ordenou que a cabeça fosse dada a ela e mandou cortar a cabeça de João na cadeia. A cabeça foi levada num prato e entregue à jovem, que a levou à sua mãe. Então os discípulos de João foram, pegaram o cadáver e o sepultaram. Depois foram contar a Jesus o acontecido. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que história, né? Olha, o Ju tá aí, feliz aniversário. Mas o Ju tá de aniversário hoje. Olha, parabéns, Ju. Então, a nossa ideia nessa passagem é refletir sobre os personagens dela. Porque logo de cara a gente julga todo mundo, né? Só que a gente tem grande parte em vários personagens aqui e nós temos um pouquinho deles em nós, né, pai? É verdade. Quer começar falando? Bom, eu pensei bastante sobre essa passagem. Acho que, assim, tem filmes que mostram a filha da Herodíades é a Salomé. Então, tem um filme que mostra a dança que a Salomé fez, o Herodes estava completamente bêbado, toda a trama que a Herodíades fez, porque, na verdade, o João Batista estava dizendo que estava errado o que tinha acontecido. O Herodes tinha pego a mulher do irmão dele, e o Herodes era um rei, um déspota, né? Assim, quando
Quando a gente ouve Herodes, pensa, mas esse cara aí viveu quantos anos? Teve 6, 7 Herodes. Desde o primeiro Herodes, que 900 anos, lá, sei lá, antes de Cristo, matou toda a família da mulher dele, se adonou do poder. E quando chegaram os romanos, o Herodes da vez aí, ele estava com tudo. Porque ele disse para os romanos, não, eu seguro o judeu, pode deixar que eu seguro, tia. E na verdade, o judeu, ele é um povo que leva muito a religião também para a política. Tem uma frase que diz, feliz da nação cujo Deus é o Senhor. Né? Que Deus? Tem que ver que Deus que é o Senhor. Né? Porque o nosso Deus, aquele Deus que diz, o meu reino não é desse mundo, ele só quer o teu livre-arbítrio. Né? Ele quer que tu faça de tudo nas tuas atitudes para chegar ao reino de Deus. Então, tu tem que estar voltado para o outro, tu tem que estar voltado para o bem, tu tem que estar voltado para a caridade. A última coisa que aquele Herodes queria era isso. Quer dizer, ele não queria saber a verdade, ele não queria uma voz que desse a consciência para ele que ele estava errado. Ele tinha poder. Quem dava o Deus dele era o poder. Já o Deus da Herodíades era estar próxima do poder. Né? Ela mandar no Herodes. Ele estava apaixonado por ela e ela queria mandar nele. Ela sabia que não ia ser ela a governante, porque as mulheres naquele tempo não chegavam lá. Mas ela queria, assim, através do que ela conseguisse para ele, dos bens, das alegrias, dos prazeres que ela desse para ele, e da chantagem, etc., ela queria conseguir ficar próxima do poder. Tanto que ela largou o irmão dele e foi próximo para ele, que era mais poderoso. Então, quando a gente se pergunta quem é o Deus que está no poder, a gente tem que olhar para o governante. E, na verdade, quando a gente olha para o governante, a forma como ele governa, nem sempre é o povo. Porque o Herodes não chegou lá porque foi eleito, não chegou lá porque o povo admirava ele chegou lá porque foi imposto, certo? Mas um povo que já teve Davi, que já teve Salomão como governante, agora estava no fim da picada. Eles estavam lá embaixo do cocô do cavalo do bandido. Porque o povo foi se degradando e permitiu, e porque os romanos chegaram lá. Então o povo estava na berlinda naquele tempo, esperando chegar alguém que salvasse eles. Eu fiz toda essa introdução para entender por que o outro Herodes quis matar Jesus, quando era pequenininho, e matou um monte de criança. Era Herodes também, né? Ou não era? Mas não era esse Herodes. Não. Não, esse Herodes. Não é. Tá, então vamos confundir. Então, assim, teve um Herodes que também já continuava degradado, ele tinha a corte dele, que ficava babando nos ombros dele, puxando saco. Ele tinha toda a cúpula da religião ao lado dele. Eles ganhavam dinheiro com isso. Eles ganhavam dinheiro lá com o templo, com os sacrifícios, etc. Eles ganhavam, eles tinham o patrocínio dos romanos para poder ter o poder sobre o povo, os romanos, o povo calmo, o povo obedecendo tudo. Eles deixaram que os governantes iam respeitar a religião. Então, chega nesse ponto, então, limite entre o Antigo e o Novo Testamento, né? Onde o último profeta é o João Batista. O João Batista meteu o dedo na cara e disse assim, cara, tu tá errado. Tá fazendo coisas erradas. Por que ele falou isso? Aí a gente puxa para cá. Nosso tempo, que a gente passou nos últimos anos, foi muito confortável para a igreja. Né? A igreja não só ou até pouco tempo atrás, era muito aceita a tua religião, a tua crença em Deus, e que Deus é o Senhor, a nação aceitando Deus como Senhor. Talvez a gente esteja caminhando agora para um período em que não vai ser tão fácil. Nós vamos precisar de alguns João Batista. Ou todos deveriam ser. Quando a pessoa vem dizer, não, isso aqui está certo, e tu acha que não está, porque está na Bíblia, tu vai ter que dizer. Tu vai ter que
ser profeta. Quando alguém vier botar o dedo na tua cara, dizer, tu não pode defender. Quando alguém te proibir de fazer o sinal da cruz, que provavelmente já vai começar a acontecer, vai ter que botar o teu time em campo. E o João Batista, ele não era um borra-bosta, ele era o último profeta. Ele teve a honra de batizar Jesus Cristo. Ele encerrou o Antigo Testamento e iniciou o Novo Testamento. E ele foi lá, na rua, ou para Herodes, ou para ele, disse, vocês estão errados, isso aqui está errado o que vocês estão fazendo. Não só porque ele se casou com a irmã, mas o jeito déspota como ele tratava o povo. A Herodíades ficou com ódio disso. Então, ali nós temos um monte de pecado acontecendo, né? Um monte de coisa errada acontecendo. Na cúpula, porque quando acontece um pecado aqui, né, na plebe, acontece entre dois ali, pecou, tudo bem, mas quando acontece na cúpula, começa a descaracterizar o povo começa a ficar, como é que eu vou dizer, os defeitos do povo começam a ser maiores, porque tu começa a considerar, opa, mas se o chefe faz isso, é normal, pode. Se o chefe rouba, então pode roubar. Se o chefe é corrupto, pode ser. Se o chefe é imoral, pode ser imoral. Se o chefe vive bêbado, se o chefe não trabalha, o chefe que eu digo é aquele que está lá em cima, que tinha que dar o exemplo. Né? Jesus disse, o meu reino não é desse mundo. Depois ele disse, o menor entre vocês vai ser o maior no meu reino. Como é que um governante pode aceitar isso lá em cima se ele é um déspota? Quer dizer, pô, não tem como eu dominar esse povo. Eles não obedecem esse tipo de coisa. O reino não é desse mundo. Aí João Batista, que estava planejando os caminhos do Senhor, que era a voz que clamava no deserto, que dizia, está chegando, cara, está chegando, cara. João Batista também não negou na hora de criticar o governante. Porque ele sabia que o reino de Deus precisa de pessoas com moral. E aí ele foi com tudo, e a Herodíades tinha mais poder aqui na terra, e conseguiu que cortasse a cabeça dele. Essa passagem, ela é tão real e tão importante que ela foi relatada nos 3 evangelhos sinóticos. Então, eu sempre presto atenção antes do capítulo que tem escrito do lado, na maioria das Bíblias, em quais evangelhos a passagem foi escrita. E foi no Mateus, Marcos e Lucas. Um pode ter copiado do outro, ok, mas a questão é que os evangelhos foram achados em tempos diferentes e em locais diferentes. Então, se essa história ela se propagou de uma forma praticamente igual, é porque realmente teve vários testemunhas visuais, né, que são as testemunhas que foram entrevistadas para falar sobre isso. Então, isso é bem, não é uma parábola, não é um modo de dizer, realmente aconteceu, né? O que me chama a atenção aqui é que a missão do profeta era repreender quem estava pecando, e principalmente quem estava num papel de liderança, que nem tu falou, porque acaba ensinando o povo o que pode e não pode fazer quando a liderança está fazendo, né? Só que Herodes, ele tinha uma certa admiração por João Batista. Tem em outros evangelhos contando essa mesma história, com alguns detalhes, que ele não gostava do que João Batista dizia, porque ele estava repreendendo ele, mas ele se sentia bem ouvindo João Batista falando, né? Só que como ele prometeu em público que daria tudo que a Salomé pedisse para ele, ele tinha que cumprir a palavra, né? E quantas vezes a nossa palavra, que a gente quer honrar tanto, ela vai contra princípios divinos. Então, a gente tem que se focar no que realmente é importante e não no que a gente prometeu ou qual que é a minha função. A lei de Deus, os princípios de Deus, eles vão além dos papéis que a gente ocupa na Terra, né? Enfim, se Herodes admirava ele
Por que que ele não mostrou, então, que ele tinha mais poder ainda e ele podia ir contra algo que ele tinha prometido, né? Então, às vezes a gente se coloca nesse papel da pessoa que quer seguir uma verdade, mas não segue por causa do que os outros vão falar, por causa da imagem que a gente vai passar. E João Batista, muitas vezes somos nós que apontamos o erro das pessoas, sabendo que está errado, mas a gente tem que assumir as consequências do que a gente está falando. Se a gente está assumindo uma verdade bíblica, a gente tem que firmar o pé e continuar na nossa verdade, né? Mas isso vai ter consequências. João Batista tinha tantas coisas para ensinar para o povo ainda. Ele tinha discípulos, ele podia caminhar com Jesus, agora que Jesus tinha se revelado, ele tinha muitas coisas lindas para viver na vida dele. Mas a vida dele foi interrompida porque ele quis delegar uma verdade que realmente ele tinha razão, né? A Salomé, eu acho que é a mais tancinha, mas que muitas vezes somos nós aqui, né? Ela podia pedir tudo para o rei, tudo. E ela disse, mãe, o que que eu peço, né? Quanto menos sabedoria a gente tem na nossa bagagem, a gente fica à disposição do que os outros querem da gente. Então, eu sinto que a gente tem que se alimentar da verdade para que os outros não escolham por nós as coisas. Porque quando os outros escolherem por nós, a gente vai escolher muito mal, a gente vai ser lembrado pro resto da eternidade por uma má escolha que a gente fez, e a gente vai deixar de viver, às vezes, uma abundância, né? Não estou falando nem espiritual ali, daqui a pouco ela podia pedir metade do reino, que ele disse que podia pedir metade do reino que ele dava para ela. Mas não, ela fez o que a mãe dela queria, né? E a Herodíades, uma narcisista total, né? Como tu vem estudando aqui. Ela estava pouco se lixando para a imagem que o rei ia causar. Estava pouco se lixando para a filha dela, se ia gerar um trauma na guria ou não. Pouco se lixando para aquele profeta que era tão importante para a sociedade judia da época, né? Ela queria contemplar os próprios prazeres. E ela tinha sido indagada sobre as coisas erradas que ela estava fazendo, e ela disse assim, eu quero eliminar esse cara, porque eu quero continuar fazendo o que eu quero, sem que ninguém fique me apontando o dedo. Então, uma narcisista completa aqui, né? Então, olha, o rei ficou triste, aqui diz. Então, por que fez, então, se é todo poderoso, sabe? Então, eu acho que esses papéis que a gente fica transitando na nossa vida. Essa semana eu estava ouvindo de novo, né, sobre aquela parábola da semana passada, que eu achei fantástica, do joio e do trigo. Que o inimigo, ele chega quando tu tá desprevenido, quando tu tá dormindo, ele chega quando tu tá quase com a guarda baixada, mas ele chega e ele fica insistindo muito. Então, no caso ali desses personagens, né, não tem mais trigo ali, só tinha joio. Ali o diabo chegou na vida dessas pessoas muito cedo, eles foram permitindo, né? Tanto que o Herodes conta uma história que ele era um bêbado, né? Passava o dia inteiro bebendo. Então ele tomou, a decisão que ele tomou, ele tomou sob efeito da bebida. A promessa que ele fez foi sob efeito da bebida. O diabo não precisava mais falar para ele já estava cercado de demônios. E a Salomé é a mesma coisa. A mãe dela é que chegou lá e deu a ordem e ela aceitou. Então, quando o indivíduo se deixa tomar totalmente pelo maligno, quer dizer, quando a vida dele já é o joio total, que ele não tem trigo mais nenhum para aproveitar, eu acho que o diabo até perde o interesse nele. Que sabe que ali já esse aqui já é meu cliente, já é favorito, tá? Já é meu favorito, figurinha carimbada aqui.
E no poder acontece muito isso. Quando a pessoa tem poder, porque assim, quando a pessoa chega no poder, o que sobra para ela de emoção? É testar mais poder. E o poder passa a ser teu Deus, né? Passa a ser aquilo que te domina. Até uma pessoa em cima da outra pessoa, ela vai testando, dependendo de como ela é, né? Falou narcisista, quanto poder ela tem em cima de outra pessoa. Esse é o joio. Esse é o joio que é semeado pelo demônio. Porque dali tu passa a querer ser uma espécie de dono do livre-arbítrio da outra pessoa. Até que tu pede para cortar a cabeça da pessoa. Tu não tem limite, né? Então, pode ser no trabalho. Pode ser no trabalho. Quando uma pessoa está te incomodando no trabalho, o que tu faz? Tu vai lá e conversa com ela, tenta esclarecer e tal. Qualquer coisa muda de setor. Mas tem gente que vai fazer fofoca até botarem para rua. Essa é a Herodias. E também tem pessoas que têm filhos, e aí tem um relacionamento torto, e aí acaba usando daquela relação com o filho para punir a outra pessoa, né? Não vou deixar tu ver meu filho, ou vocês nunca mais vão ver meu filho. Querendo ou não, ela está numa posição de liderança ali, porque ela é a mãe da criança, por exemplo, né? E aí ela tem poder sobre as pessoas que amam a criança. E aí tá pouco se lixando pro sentimento da criança. Ela quer só ficar entre esse poder que ela tem sobre os outros e o cargo que ela está ocupando. Então, até inclusive num casamento, num namoro, quando um é esse dominante e ele vê que o outro realmente ama ele vai fazer coisinhas para machucar aquela pessoa, para ter sempre uma prova de que ela não vai te abandonar de jeito nenhum, né? E é esse tipo de relacionamento doentio, é o relacionamento Herodíades, né? Então, quando tu coloca Deus no centro da tua vida, não tem espaço esse tipo de joio. Mas tu tem que estar sempre preparado. Por quê? Lembra que nós fizemos aquela live sobre o filme O Advogado do Diabo, né? Se ele não chega de uma maneira, porque ele te pega sempre desprevenido. Se ele não chega de uma maneira, ele chega de outra. Provavelmente Herodíades tinha pedido a cabeça do João Batista outras vezes para o rei. E ele, não, o cara é meu amigo, ou eu admiro ele, ou eu não tenho esse poder todo de cortar a cabeça dele. Aí ela foi vendo uma maneira de... Quando ela pegou ele desprevenido, bêbado, e provavelmente a dança que a Salomé fez foi bem sensual, tal. Quando ela pegou assim, o cara ficou extasiado, né? Deus da cabeça dele naquele momento era Salomé. Ele dava tudo, né? O certo é ele dizer para Deus, eu vou dar tudo para os pobres, que nem Jesus diz, dá tudo para os pobres e me segue. Não, ele prometeu dar qualquer coisa para Salomé. Quando tu chega nesse ponto, tu já está dominado pelo maligno. Não importa o que tu faça, vai ser sempre mal feito. Então, se tu tem fé, um pouco de fé no teu coração, na tua alma, tu quer fazer o que é certo, não começa fazendo um pouquinho só do que é errado. Porque aquilo lá vai crescer dentro de ti. E tu vai gostar. Como eu falei, é muito fácil sentir raiva de alguém. E bom. Depois ele ficou atormentado pelo que aconteceu, né? Porque logo no início da passagem que ele ouve falar de Jesus, ele diz a João Batista que voltou, né? Ele deve ter pensado nisso desde a morte de João Batista, ele deve ter ficado com isso atormentando a cabeça dele. Tanto que ele foi bom com o corpo de João Batista, deixou os discípulos de João levarem o corpo dele e sepultarem, né? Então, se ele fosse um rei que não tivesse nem aí para nada, ele não deixava os discípulos fazerem o sepultamento. E ele também não ia se perguntar, mas será que Jesus é João Batista? Ele estava atormentado por isso. Então, eu vejo o Herodes uma pessoa que tinha potencial
para ser uma boa pessoa, só que uma baita de uma Maria vai com as outras, não foi preparado para estar no poder, porque muitos que assumiam a liderança ali, naquela época, era hereditária, a liderança ia passando de pai para filho, né? Então não foi preparado para a liderança. Então olha o que ele fazia com a liderança dele, entende? Tipo, a maior parte da população ali não eram romanos, eram judeus. Ele podia causar uma revolução só por matar João Batista, ele não pensou em nada disso, entende? Então, assim, o cara era totalmente um infantiloidão, e a gente tem que se policiar para não ser essa pessoa. A gente tem que saber o cargo que a gente ocupa na vida, a gente tem que saber as nossas responsabilidades, não deixar que os outros decidam para nós o que a gente tem que fazer. Tu que estuda bastante, essa história não é meio parecida com aquela do Daniel, que o rei mandou jogar na cova dos leões e se arrependeu? Sim. Os caras manipularam ele até achar uma falha em Daniel, porque o Daniel não tinha falha, né? E aí os conselheiros do rei disseram para ele, vamos botar uma lei que um dia do mês não pode rezar, né? Aí o rei, tá, pode ser. E aí Daniel, no mesmo horário, eles oravam 3 vezes por dia, né? Ele estava orando dentro do quarto dele, eles viram ele pela janela orando. Disse, tá afrontando o rei, vamos avisar o rei. E aí o rei tinha feito a promessa, né? E aí jogou ele na cova dos leões e não conseguiu dormir a noite inteira, porque ele ficou pensando, meu Deus, eu joguei o cara que eu mais confio na cova dos leões. Entendeu? E no dia seguinte, de madrugada, ainda o sol não tinha nem nascido, ele foi até a porta lá e disse, Daniel, diz que o teu Deus te salvou. E aí ele disse, sim, meu senhor, meu Deus me salvou. Ele fechou a boca dos leões. Então, ali ele conseguiu voltar atrás ainda, né, esse rei. Mas Herodes não conseguiu. Por que Herodes não conseguiu? Porque não era o plano de Deus. O plano de Deus era que o Antigo Testamento, que nem tu disse, terminasse ali, né? E reinasse a nova lei, que é a lei que Jesus Cristo trouxe, graças a Deus. Né? Por isso que eu comecei a live hoje falando dessa frase, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E aí, se Deus é o Senhor, o amor, a justiça, a igualdade, a liberdade, se Deus é o Senhor, não importa o governante. O governante nunca vai ter autoridade para cortar a cabeça de alguém, se Deus é o Senhor. O governante nunca vai ter moral para fazer alguma coisa errada, se Deus é o Senhor. Porque o povo não vai aceitar. A nação de Israel, ela estava corrompida porque os príncipes, os reis, os sacerdotes, que eles tinham muita religião, estavam corrompidos. E o povo aceitou. E o povo aceitou ela abaixo, que tinha os romanos lá dizendo, esse aqui é o teu rei, garantindo. E aí veio Jesus dizer, não é o rei. Esse não é o rei. Toda a história do Novo Testamento é justamente essa defesa. O rei não é desse mundo, mas o Senhor é o nosso Deus, desse e do outro mundo. Então o reino de Deus só vai vir se todos forem salvos. E o diabo está ali no meio fazendo o possível para que isso não aconteça. É o trabalho dele. E muita gente está trabalhando para ele. O Juliano até me mandou uma imagem anteontem, acho que foi ontem, não sei, que era assim, se tu não bater de frente com o diabo algum dia da tua vida, é porque tu está andando na mesma direção que ele. Não, quando ele para de insistir, é porque tu já tomou conta de ti. Quando tu não tem mais tentação, é porque ele já achou uma brecha. E ele só precisa botar uma semente lá. Depois, ele pode ir embora.
Se tu deixou ele botar essa semente, ele pode ir embora. Né? Por exemplo, eu acredito assim, não sei como é que era a tal da Salomé. Eu acho que era uma pessoa vazia, certo? Não tinha nem joio nem trigo. Eu acho que ela era assim, ela era um espelho. Quando chega na frente mostra o que tem, ela não tem imagem. Ela tem a imagem que ela reflete. Não sei como é que ela era, eu não sei como é que ela se sentiu depois disso. Não sei, mas eu acho muito difícil naquele meio ela ter evoluído para melhor. E quando tu tá num meio onde a pessoa que está acima de ti te pede para tu pedir para cortar uma cabeça, tu tinha que pegar, virar as costas e ir embora. Então, se tu tá num meio onde todo mundo bebe, é isso que eu quero dizer. Teus amigos são uns bêbados, só pronto. E tu não tu tá achando que não tá certo? Larga disso. Se tu tá no meio onde todo mundo é corrupto e tu não larga disso. Agora, se tu já daqui a pouco tu é o chefe dos corruptos. E aí Né? a pessoa às vezes tem medo, né? Ah, mas vão me matar. Ah, mas vão me mandar embora. Ah, mas eu vou ficar sem amigo. E aí Jesus vem com a frase: quem tentar salvar a sua vida irá perdê-la. Buscar o reino de Deus é perder a vida da terra. É deixar de lado. Eu acho, eu tenho a mesma opinião do pastor Cláudio Duarte. Eu acho assim, ele disse, estão dizendo que a igreja vai ter tempos difíceis. Eu acho que vai ter tempos gloriosos. Porque nós vamos ser testados. E já estamos sendo. Já há uma grande inversão de valores. Já estão querendo impor goela abaixo. Assim, contra os nossos dogmas, contra os nossos princípios, contra o que está na Bíblia. Eles já estão fazendo isso. Quem está? Aqueles que têm interesse em governar estilo Herodes. Ter poder cada vez mais e testar cada vez mais o poder. E para ter poder, o que precisa fazer? Destruir a família, destruir a moral, destruir os princípios, os valores. E nós temos que lutar. É muito fácil tu achar que todo mundo tem valores quando tá tudo indo bem. Não aparece, né? Não aparece quem é firme no propósito, firme na verdade, quando tá tudo indo bem. Tu consegue ver quem tem coragem, consegue ver quem leva a sério a palavra de Deus quando o mundo está passando por turbulência. Tu não vai blasfemar, tu não vai falar numa discussão. Vamos falar numa discussão entre duas pessoas. Tu vai ver a pessoa que tem princípios ali é a pessoa que não vai ofender a outra. Mesmo que ela esteja com a razão e que ela esteja sendo gravemente ofendida. Não estamos mais na era do olho por olho, dente por dente. Então, hoje, quem se diferencia é quem sai do óbvio. O que é o óbvio? O óbvio é eu dar um tabefão de volta na cara da pessoa. Não. Então, não é isso que tu vai fazer. Tu vai oferecer outra fase. Então, tudo que... Essa é a régua que eu tenho usado quando eu estou passando por uma situação difícil. O que seria o óbvio aqui? Então, eu vou fugir disso aqui. Porque Deus não é do óbvio. Então eu acho que é a primeira reflexão que a gente tem que fazer quando está numa situação improvável, né? Porque a gente vê quem a gente é quando tu tá num imprevisto, né? Numa situação assim que tu não estava esperando, porque daí tu não teve como se trabalhar, ensaiar uma atitude, né? Então, no imprevisto, tu vê realmente o que de tudo isso tu aprendeu. E aí eu tô tentando ser assim. Muitas vezes eu falho. Mas é a reflexão que eu faço depois. Então, como que eu podia ter agido nesse ponto? Porque o que eu fiz aqui não foi cristão. Né? E aí, quando tu usa Jesus como a régua das tuas atitudes, aí a história toma outro rumo. Né? Voltando ao meu assunto que eu comecei antes. Eu vou radicalizar um pouco daqui para frente, porque eu acho assim, o que está
acontecendo com a gente no mundo, não é só no Brasil, é uma relativização, certo? Essa semana, o governo começou a mexer no assunto do aborto. O Supremo está mexendo no assunto das drogas. A ideologia de gênero está impondo uma forma de pensar diferente daquela bíblica. Para não falar outras coisas, eu estou sendo bem sutil. Essa forma de governar vai minando a família, vai minando os valores. E a família é a célula mais forte da sociedade, porque uma corrente ela é tão fraca quanto o elo mais fraco dela. Concorda? Se pegar uma corrente, ela vai arrebentar sempre no elo mais fraco. Então, tu tem que enfraquecer a família, os valores, os princípios, a ética, a moral, para dominar o povo. Então, o que está em vias de acontecer é um grande desafio para aqueles que acreditam na verdade, no ensinamento da Bíblia e em Jesus. Vamos continuar pensando, vamos continuar imaginando, vamos continuar fazendo, e a nossa conclusão sempre vai ser: Jesus Cristo é o Senhor. Ele nos salvou. Aparece na Bíblia algumas vezes dizendo que Ele é o nosso Salvador, mas muitas vezes aparece dizendo que Ele é o nosso Senhor. E não vai ter lei que vai mudar isso na nossa cabeça. Se o povo, se a nossa nação souber entender isso e não se corromper, ótimo. Não importa que venham tempos difíceis. Serão tempos gloriosos. Mas o que tu falou sobre a família, que é a célula da sociedade, né? Se tu for, se Deus é o teu Senhor e tu ensinar isso dentro da tua casa, e tu for firme nisso dentro da tua casa, tem grande chance de tudo que tiver de ruim acontecendo lá fora não atrapalhar a tua família. Então a gente fica tentando salvar o mundo, né? Mas salva a tua família. Salva a tua família com exemplos, com ensinamentos, mas com felicidade. Porque eu vejo as crianças, elas querem imitar quem está feliz. Elas não querem imitar quem está triste, quem está fazendo por obrigação. Elas não querem imitar isso. Elas querem imitar quem está feliz. Então, nós temos que ser felizes seguindo a palavra de Deus. E aí a gente vai mover toda a nossa célula, que é a nossa primeira igreja, a nossa família. Então, eu vi uma palestra de um cara outro dia que dizia assim: eu não estou preocupada com o mundo lá fora, porque eu sou o senhor da minha casa. E lá eu ensino que Deus é que vai guiar os nossos passos. Então, enquanto eu tiver clareza e certeza de que eu vou ser firme nesse ensinamento na minha casa, e assim, ó, se cuidar para estar o máximo de tempo possível com os filhos, né? Porque quem vai passar mais tempo com o teu filho é quem vai educar ele. Se é o tablet, se é a TV, ou se é os amigos, esses são quem vão educar o teu filho. Então, dedica boa parte do teu dia para estar com o teu filho, para que tu seja o doutrinador dele. Senão não adianta tu ficar 3 horas do dia, que são as últimas do fim da tarde, que ele já está com sono, e querer ensinar alguma coisa para a criança. Ela não vai querer aprender nesse horário. Então, tu tem que conviver com a tua família, para a família entender que o que tu fala vai pesar, né? Então, acho que essa é o fechamento, né? E já está no fim do nosso tempo aqui, já tem gente chegando na... Ó, a comadre chegou aí. A Helena. Não, já faz tempo. Faz tempo. Bom, é que eu tô com um livro segurando o telefone, eu não enxergo quem entrou. Então, acho que é isso, né, pai? Vamos ver qual o papel que a gente ocupa na história, qual personagem que a gente é, né? E levar a Bíblia sempre como um princípio, independente se isso vai levar a nossa cabeça
Uma bandeja. Uma bandeja. É isso aí. Vamos estar preparados. Vamos prestar atenção. Tudo que está acontecendo não é sendo desinformado que nós vamos chegar no reino de Deus. Nós temos que ter informação de como está o mundo. Porque Jesus disse que não quer que a gente saia do mundo. Só quer que a gente fique longe do mal. Estão colocando o mal cada vez mais perto da porta da nossa casa. Vamos nos pronunciar contra a liberação das drogas. A droga entra na tua casa sem tu saber. É o teu vizinho, é o cara que passa na frente, é o traficante que está na esquina. Isso acaba com a família. Uma vez no curso Amor Exigente, uma pessoa lá falando, 17 pessoas ficam infelizes para cada uma que é drogado. A atuação de quem bebe e de quem é drogado é trazer infelicidade para quem está do lado. E a pessoa infeliz é uma forma do maligno entrar na vida dela. Então vamos buscar paz, mas vamos ficar atentos. Não podemos aceitar. O João Batista foi o cara certo. Perdeu a cabeça? Perdeu. Mas entrou para a história. Olha como é que entrou para a história o Herodes e como é que entrou para a história o João Batista. Não podemos aceitar isso que está acontecendo hoje. Nós temos que ser contra. Aborto, drogas, é o começo. Daí vai ser um vale tudo. Vamos cuidar das nossas famílias. Bom dia, bom fim de semana. Aproveite Bom dia, o mês de pai. agosto, aniversário do Bruno. Vamos rezar pelos nossos filhos, pelos nossos netos, que eles tenham uma vida tranquila e com paz. Amém. E muita fé. Amém. Beijo.